Olá, irmã, olá, irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Tudo bem com você, com a sua família, com a sua unidade e trabalho, estudo? Espero que esteja tudo ótimo. Primeiramente, vamos deixar pequena homenagem e agradecimento ao presidente Nelson, que faleceu esses dias. Agradecer pelo trabalho que ele fez. Anunciou mais de 200 templos em todo o mundo, nesse período que ele serviu como profeta, vidente revelador e presidente da igreja, e nos deixou um grande legado. Agora ele vai continuar o seu trabalho, a sua obra do outro lado do véu. E a nossa continua. E próximo fim de semana vamos ter a conferência geral, vamos ter apoios, vamos ver se já vai ser ordenado um novo profeta, mas independente de quem for, vamos levantar o sinal em apoio e continuar ajudando na obra do Senhor, ok? Então a aula dessa semana é Doutrina e Convênio, sessões 109 e 110. A sessão 109 é uma oração feita na dedicação do templo de Kirtland, em Ohio, em 27 de março de 1833. E ela acabou sendo dada por revelação, através de Joseph Smith. E vamos começar lendo o versículo 1. Graças sejam dadas a teu nome, ó Senhor Deus de Israel, que cumpre os convênios e mostras misericórdia aos teus servos que andam retamente perante ti de todo o coração. Essa ocasião foi muito especial. Mas e por quê? Porque depois de muito tempo e de séculos, um templo do Senhor novamente ia ser dedicado aqui na terra. Então, para se ter ideia disso, os irmãos naquela ocasião estavam bem ansiosos. Eles chegaram bem antes da hora da dedicação e alguns viram manifestações de anjos. Foi um momento realmente único, muito especial, muito importante. E durante o decorrer da aula nós vamos ver o porquê. Por que é tão importante o templo. Então eles estavam tão alegres e rejubilosos, e o hino 2, tal como o facho, é um hino que foi feito sobre esse dia, sobre esse tema, na dedicação do templo de Kirtland. E esse hino é muito importante, é muito especial. É bom a gente não somente ler ou cantar, mas a gente prestar atenção na letra e a gente ver o seu significado. E eles, os irmãos, eles construíram o templo conforme o Senhor tinha mandado e ordenado. Eles haviam se sacrificado muito para a construção dele. Versículo 5. Pois sabes que fizemos esta obra em meio a grandes tribulações, e em nossa pobreza demos de nossos bens para a construção de uma casa a teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse um lugar onde se manifestar a seu povo. A lição que aprendemos. Esses irmãos, essas irmãs, eles estavam com a visão tão grande da eternidade, eles estavam com a visão tão grande, com os olhos fitos na glória de Deus, que eles não se importaram com as provações, com os problemas financeiros, materiais que eles estavam passando. Eles estavam realmente preocupados, interessados em quê? Construir um templo, como falou aqui, para que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, pudesse aparecer, se manifestar e poder dar continuidade à sua obra aqui no seu verdadeiro Evangelho nesses últimos dias. E nós, irmãs e irmãos, que valor nós estamos dando ao templo, seja lá onde moramos ou qual é o mais próximo de nossa residência? Nós estamos procurando reconhecer o sacrifício desses e de outros irmãos e valorizar essa obra tão importante que é o templo, é a casa do Senhor, e que possamos realmente dar valor.
e ajudar e colaborar, seja de que forma for. E aí o versículo 7 fala de nos ensinar uns aos outros e buscar sabedoria nos melhores livros. Lembra que a gente comentou nas outras aulas sobre ter sabedoria? E o versículo 8 fala de estabelecer uma casa de ordem, uma casa de oração, de jejum, fé, aprendizado, ou seja, uma casa de Deus. Assim como é a capela, também, mais ainda também devemos tratar bem o templo, lembrar que é uma casa de Deus. Versículo 9. Para que nela entreis em nome do Senhor, para que dela saiais em nome do Senhor, para que todas as vossas saudações sejam em nome do Senhor, com mãos elevadas ao Altíssimo. Não tem muita dúvida, para que tudo que a gente for fazer lá no templo, na casa do Senhor, seja em nome dele e para ele. Eu, particularmente, quando eu vou ao templo, eu, independente de estar passando em sessão, ajudando no trabalho vicário, ou sendo testemunha de um selamento, ou indo no batistério, eu tenho algumas coisas pessoais que eu tenho como meta. Eu, por exemplo, nesse dia, eu evito televisão, eu evito músicas que, que não sejam hinos da igreja. Para quê? Para que eu possa melhor manter o foco, para que melhor eu possa estar me concentrando na obra do Senhor e na ida à casa ao Senhor. E eu posso te falar que ajuda bastante, além de estudar as Escrituras e falar de assuntos relacionados ao Evangelho. Aí nos versículos que seguem, vemos o quanto se desejava que o templo fosse consagrado e santificado ao Senhor. E quem tentasse atrapalhar essa obra seria confundido e não ia poder conseguir. Como no estandarte para a verdade, para as nações, o Senhor diz que nenhum progresso poderá obstar o progresso da obra. Que perseguições poderiam campear, turbas se reunir, exército se congregar, mas a verdade de Deus vai seguir com destemor, nobreza e independência. Mas as pessoas que fizeram tentar atrapalhar, elas também têm direito ao arrependimento. O Evangelho de Cristo proporciona isso, e a expiação de Cristo foi feita para isso, para que todos possam se arrepender e ter as bênçãos da expiação em sua vida. E os membros queriam que as pessoas tivessem a chance de conhecer o Evangelho e que todos pudessem se arrepender e para que fosse também cumprida a vontade do Senhor. Então, a outra mostra de visão da eternidade. Eles queriam, os membros, o bem-estar de todos, como a gente viu lá muito no livro de Mórmon, por exemplo, Jacó, e de tomar sobre si a responsabilidade de responder aos pecados se não declarasse o Evangelho de todo o coração, poder, mente e força. Então, as pessoas eles estavam realmente interessadas em fazer a vontade do Senhor. Versículo 59 agora. Vou pegar aqui. Rogamos-te que estabeleças outras estacas para Sião, além desta, para que a reunião de teu povo prossiga em grande poder e majestade, a fim de que tua obra se abrevie em justiça. Irmãos e irmãs, quantas lições a gente está aprendendo aqui nesses versículos, olha só. E eles estavam com os olhos tão fitos na glória de Deus e tão desejosos de seguir o Evangelho, que eles também queriam que outras estacas fossem criadas para que mais pessoas pudessem ter a oportunidade
de poder ter o Evangelho ao seu alcance. E é o nosso desejo também, de termos que outras alas sejam criadas e também outras estacas, que mais templos possam ser dedicados. E para quê? Para acelerar a obra do Senhor e para que todos possam ter o Evangelho ao seu alcance e assim o trabalho missionário poder progredir. Correto? No versículo 72, comenta de fortalecer as famílias e o próximo, e de cumprir a profecia que está lá em Daniel 2, 44 e 45, no Velho Testamento, que fala a respeito da pedra cortada sem mãos, ou seja, da profecia de que o Evangelho ia ser restaurado nesses últimos dias, ia ser divulgado, ia ser ampliado para todas as partes do mundo. Começou com uma casa simples, com apenas 6 homens, mas hoje a igreja conta com milhões e milhões de membros em todo o mundo, ou em grande parte do mundo, mas a gente não deve achar que está o suficiente, a gente deve continuar fazendo a obra missionária e poder ajudar a cumprir também essa profecia de Daniel. Agora o versículo 76. Que nossas vestes sejam puras, que nos trajemos com mantos de retidão, com palmas em nossas mãos e coroas de glória em nossa cabeça, e colhamos a alegria eterna por todos os nossos sofrimentos. E o que ele está dizendo aqui, né? Que as nossas vestes sejam puras. Ou seja, claro, além da roupa estar limpa, deve também ser limpo o nosso intento de coração, nosso caráter, nossos pensamentos, para que a gente possa procurar entrar dignamente na casa do Senhor, que é o templo. O versículo 77. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve estas nossas súplicas e responde-nos do céu, tua santa habitação, onde te assentas, entronizado com glória, honra, poder, majestade, força, domínio, verdade, justiça, juízo, misericórdia e plenitude infinita de eternidade em eternidade. Aqui está falando que a gente deve ir dessa forma também um exemplo de uma maneira de como podemos nos dirigir ao Pai Celestial, reconhecendo todo o seu poder, sua glória e majestade, e de pedirmos ajuda a Ele, para que assim a gente também possa progredir. E a oração dedicatória é concluída louvando a Deus. Mais uma vez, vamos relembrar aquele hino número 2. Um hino que a gente sempre, quando for cantar em família, na noite familiar, em reuniões na capela, na ala da estátua, enfim, que a gente possa sempre se lembrar disso e possamos também, pode ser usado para quando a gente for nos dirigir ao templo. É muito bom, realmente maravilhoso esse hino. Na seção 110, são visões manifestadas a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland, em 3 de abril de 1836. Então, uma semana após a dedicação, eles já tiveram essa visão. Nessa ocasião, a igreja já ia completar 6 anos de restaurada aqui nesses últimos dias. E estava tendo como, nessa ocasião, uma reunião dominical. E após o sacramento, eles oraram em silêncio e tiveram uma visão. Ele, Joseph Smith e Oliver Cowdery, e viram o Senhor no parapeito do púlpito, e o descreveram como mais brilhante do que o sol. Seus cabelos eram brancos como a neve, e a voz
poderosa, muito marcante, uma experiência inesquecível. Já pensou estar lá e poder desfrutar dessa oportunidade de poder ver o Senhor lá no templo? E sempre tenhamos isso em mente. Às vezes a gente fala, eu vou para a igreja. Não, a gente está indo ter um encontro com Cristo quando vamos às reuniões no domingo. E outras atividades também, mas e quando vamos ao templo, a gente tem que ter em mente que nós estamos indo ter um encontro com o Senhor. Versículo 4. Eu sou o primeiro e o último, sou o que vive, sou o que foi morto, eu sou vosso advogado junto ao Pai. O Senhor, ao se manifestando a Joseph Oliver Cowdery, falou também com eles e deu testemunho de si mesmo e de sua missão. Em pouquíssimas linhas, mas ele falou a respeito. Versículo 7. Pois eis que aceitei esta casa e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. Ou seja, o Senhor está falando que ele aceitou essa construção que foi feita para ele e que ele ia se manifestar. E falando aqui com o que? Com misericordiosa, porque essa é uma das características de Cristo. Ele é misericordioso. Cristo realmente tem amor por cada um de nós e por isso ele deu a sua vida em sacrifício. Versículo 11. Depois de encerrar-se esta visão, os céus tornaram-se a abrir e Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 paredes da terra e trazer as 10 tribos da Torre do Norte. Ou seja, Moisés ele trouxe as chaves do quê? Da coligação de Israel. Ele está falando que ele trouxe as chaves do sacerdócio. Para que o vimos na aula passada, o sacerdócio é o poder de Deus dado ao homem. E, gente, já imaginou você estar lá e poder, além de ver o Senhor Jesus Cristo, também ver o grande profeta Moisés? Que experiência, hein? Consegue imaginar essa cena? Eu procuro tentar imaginar. Maravilhosa, não é? E o versículo 13. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta que fora levado ao céu, sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: Elias, também um profeta restaurado, grande profeta, ele apareceu e ele trouxe as chaves do que dá, do selamento, como falou, está profetizado lá em Malaquias, que o Elias ia voltar nesses últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição. Foi isso que ele citou aqui nos outros versículos. Então também, gente, nossa, Elias, Moisés, Jesus Cristo, entre outros, eles tiveram essa experiência, essa oportunidade lá no templo de Kirtland. E nós podemos ter essas experiências também, sim, se tivermos fé e se for da vontade do Senhor. Mas mesmo que a gente não tenha assim visões extraordinárias e tal, é importante a gente procurar ter o Espírito. Eu lembro a história de um irmão que ele frequentou o templo durante 60 anos e perguntaram o que ele achava dessa experiência. A resposta dele foi que cada vez que ele ia, ele aprendia uma coisa nova. E nós também podemos, a cada vez que a gente vai ao templo, ter uma experiência nova, ter um aprendizado novo e nos ajudar a ajudar os que já faleceram e ajudar também nossos irmãos, nosso próximo. Muito importante. Numa das vezes que eu fui lá para
a ajudar no batistério. Tive a oportunidade de ajudar um irmão que estava indo participar do batistério pela primeira vez, e é muito bom, é muito gratificante podermos ajudar ao próximo. Então, presto o meu testemunho, que eu sei que nós temos profeta nesses últimos dias. O presidente Nelson faleceu, mas vai ser chamado um irmão para ocupar o lugar dele. Como eu disse, independente de quem for, vamos apoiar. Presto o meu testemunho, que eu sei que realmente o templo é a casa do Senhor e que ela realmente podemos sentir o Espírito Santo de verdade. A gente pode se desligar totalmente do mundo lá fora, mesmo numa cidade aqui tão gigantesca, movimentada e barulhenta como São Paulo, mas quando estamos lá dentro do templo, automaticamente a gente é desligado do mundo. E é esse espírito que a gente deve levar conosco para nós, para nossos lares e por onde a gente passar. As pessoas precisam realmente sentir o Espírito conosco. Então, é essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, lembrando que vamos ter a conferência geral, tem várias formas de poder assistir e que possamos ver com nossa família, que possamos ver mais templos em ser anunciados e que possamos ouvir atentamente, com muito carinho, todas as mensagens que forem ser transmitidas e que possamos ajudar na obra do Senhor. E mais uma vez pedindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e não esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.